Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Venha trazer uma palavra do coração de Deus, para o meu coração, para os nossos corações. Glória a Deus, uma palavra de salvação, porque o objetivo da palavra de Deus, nós sabemos que todo o Evangelho, o objetivo do Evangelho é nos levar a ter um conserto, com Deus, a nos aproximarmos de Deus, a buscarmos pela nossa salvação. E hoje eu quero trazer essa palavra para os nossos corações, O Espírito Santo tem me incomodado para pregar esta palavra, que nós estamos carentes de ouvir. Vamos ver aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, meus irmãos, que disse assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes e aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E aquelas que estavam preparadas entraram com eles para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Preste atenção, meus amados irmãos, nesse último versículo. É para mim e é para você. Vigiai, pois, não sabeis nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Eu quero também que vocês prestem atenção no versículo 8, que diz: as loucas disseram a prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lamparinas não se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide comprai, aleluia, para vós. Meus amados irmãos, essa palavra era poderosa. E vou pedir agora a intercessão do Espírito Santo de Deus, para que as palavras que aqui pronunciaram não sejam minhas, mas seja do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Ele venha interceder nesta hora, trazendo a nossa revelação, do coração de Deus, aleluia. Senhor Deus da minha vida, do meu coração, eu te peço nesta hora, que o Senhor venha usar, meu Deus, como instrumento nas tuas mãos. Use a minha boca, use as minhas palavras agora, Senhor. Meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, usa a minha mente, Senhor. Em nome de Jesus, teu Espírito venha interceder por nós agora, através da tua palavra, nos mostrando o caminho da salvação. Pois essa é, Senhor, o propósito da tua palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos, mais do que nunca nós precisamos ouvir palavras de salvação, Mais do que nunca nós precisamos saber que Jesus está voltando. Muitas pessoas, meus amados irmãos, têm desfalecido. Muitas pessoas creem que Jesus esteve aqui na terra pregando e curando os enfermos. Creem que Jesus esteve aqui na terra pregando o Evangelho. Mas deixaram de crer ou nunca creram que Jesus virá a segunda vinda. Mas eu quero dizer para você que Jesus disse: eu irei, mas virei outra vez. Eu irei preparar-vos lugar, glória a Deus, e voltarei. Jesus prometeu que virá. Muitas pessoas não têm crido que Jesus virá a segunda vez, meus irmãos. E até tem zombado daqueles que dizem: Jesus está voltando.
Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Muitos têm escutado essa palavra e têm até se aborrecido no seu coração, meus amados irmãos, porque têm achado, aleluia, que somos um tolo de estar pregando a volta de Cristo. Eu quero dizer para os irmãos, alguém até possa me achar ultrapassada, possa até me achar cafona, possa me achar uma tola, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus que está escrito. O Filho do Homem virá, aleluia. Jesus está voltando. Jesus está voltando, meus irmãos. Por quê, meus irmãos? Os sinais estão diante dos nossos olhos. Só não enxerga quem não quer ver. Aleluias, bendito seja Deus. Só não enxerga, meus irmãos, quem não quer ver. Os sinais estão, glória a Deus, aleluias, diante dos nossos olhos. A palavra do Senhor diz, glória a Deus, aleluia, que Jesus estava no Monte das Oliveiras, meus irmãos. E os discípulos chegaram e perguntaram, diz-nos quando acontecerão estas coisas. E qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus, meus irmãos, alertou a tomarmos cuidado, aos discípulos a tomar cuidado para não sermos enganados, né? Porque muitos virão em meu nome. Jesus falou, tome cuidado, porque muitos virão em meu nome. Esse, meus irmãos, amado do Senhor, é um dos sinais da volta de Cristo. Quantos falsos profetas têm surgido em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluias. Dizendo, eu sou Cristo, aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. Jesus disse também aos discípulos, meus irmãos, Jesus disse aos discípulos, surgirão também vários eventos, né? Ocorrerão muitos sinais, né? Que antecederão a vinda de Cristo, meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluias. A apostasia, meus irmãos, é muito grande nos dias atuais, no nosso meio. Muitas pessoas não compreendem, né? Muitas pessoas não sabem o que é apostatar da fé, o que é apostasia. É simplesmente, meus irmãos, eu não dou certo aqui, eu não me encaixo aqui, então eu vou criar um caminho, né? Eu vou criar um caminho. A palavra está me confrontando aqui, a palavra está doendo aqui, a palavra está me afrontando aqui. Então eu vou criar um caminho, né? Com palavras, com mandamentos, né? Da lei de Cristo, que não me afronta, que massageia o meu ego. Que massageia o meu ego, aleluia. Jesus disse, tomai cuidado com a apostasia. O que é que nós estamos vendo hoje, meus amados irmãos? Pessoas que não se alinham à palavra de Deus, à doutrina de Deus, do Evangelho de Cristo, né? Quando a palavra machuca, quando a palavra vai de encontro ao seu pecado, o que é que ela faz? Ela muda de rota, né? E simplesmente abafa aquele mandamento, abafa aquela doutrina, aquele ensinamento, né? Porque aquele ali vai ferir ela, vai ferir o ego dela, vai ferir a prática dela, que ela não quer largar, glória a Deus. Então ela simplesmente, ela cria um local onde ela se sente bem. Por que você acha que hoje em dia muitas igrejas estão abrindo? Abrição de igreja, glória a Deus. Porque, meus amados irmãos, se nós andássemos todos unanimemente nessa palavra, glória a Deus, aleluias, enraizado nessa palavra, nós andaríamos todos juntos, né? Não andaria um para um canto, um para o outro, glória a Deus. Simplesmente pessoas têm deixado de congregar nenhum ministério, né? Outros abrem o ministério para si, né? Glória a Deus, aleluias, que lhe agrada, está de acordo com sua prática de vida. E não é dessa forma que Deus quer. Deus quer que nós andemos na prática, que nós andemos na doutrina das Escrituras, da vontade de Deus, que nós façamos a vontade dele e não a nossa, meus amados irmãos. E não a nossa. Muitos não querem perder posição, muitos não querem perder, glória a Deus, a aparente santidade, né? Continua praticando o pecado, continua desviando, voltando para trás, glória a Deus, aleluias.
voltando para trás, indo contrário aos ensinamentos de Deus, mas quer ocupar uma posição de santidade, né? Uma posição de santidade. Eu quero deixar um versículo aqui que se encontra no livro de Jeremias, para esclarecimento. Glória a Deus aqui, para não entendermos mais ou menos o que é apostasias, meus amados irmãos. Capítulo 8 de Jeremias, capítulo 8, versículo 8. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Aleluia. Simplesmente muitos, meus irmãos, está dizendo, olha, essa palavra aqui, ela me fere. Essa palavra aqui, ela vai de encontro ao meu pecado que eu não quero abandonar. Mas eu quero continuar com a aparência de santo. Eu quero continuar crente. Então, eu vou criar um caminho. Eu vou criar uma rota, onde essa palavra que me fere, onde essa palavra que me exorta e me corrige será abafada. Será abafada. É exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Escribas, né, que usa pena mentirosa, ensina, glória a Deus, a palavra, uma parte e outra não. Isso é a distinção dentro da palavra da igreja, né? Isso é pessoas, glória a Deus, que andam na apostasia. Glória a Deus, aleluia. É o que nós vemos hoje, meus amados irmãos. Por que na época de Jesus, meus irmãos, havia uma grande apostasia? Jesus, quando ele nasceu na terra, estava tendo uma grande apostasia, né, no meio do povo de Israel. Por quê? Porque os líderes da lei, os escribas, os sacerdotes, os fariseus, aleluias, eles tinham aparência de santidade. Eles eram líderes religiosos, pregavam a lei, aleluias. Por isso está falando ali, né? Os escribas usam pena mentirosa, eles pregavam a lei, mas eles não praticavam o que pregavam, né? Eles viviam praticando o contrário, aleluia. Isso é uma apostasia. Jesus veio confrontando. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Jesus veio mostrar o caminho da verdade e confrontou, né? E confrontou. Por isso que ele foi perseguido. Por isso que os próprios cabeças, líderes da lei, procuravam Jesus para matar. Porque Jesus era a verdade. Jesus confrontava eles. Muitas das vezes eles fugiam dos ensinamentos e das palavras, dos confrontos de Jesus, porque Jesus tapava a boca deles, porque Jesus envergonhava eles. Glória a Deus, aleluias. Então está acontecendo no nosso meio, glória a Deus. E muitas pessoas estão sendo desviadas. Muitas pessoas que têm vontade de seguir o Evangelho de Cristo com integridade, eles estão, igreja, desviando o povo da verdadeira salvação, desviando o povo de conhecer a verdadeira doutrina, glória a Deus, os verdadeiros ensinamentos, glória a Deus, aleluias. Então, esse é um sinal. Eu creio, meus irmãos, que esse é do maior sinal que antecede a volta de Cristo. Por isso que eu disse, Jesus a qualquer hora, meus irmãos, estará vindo nas nuvens. A qualquer hora a trombeta soará, glória a Deus. Outro sinal, meus irmãos, que Jesus anunciou aos discípulos no Monte das Oliveiras, glória a Deus, aleluias. A falta de amor, glória a Deus, nunca se viu tempo tenebroso, pessoas do coração má, pessoas do coração frio, não tem amor, glória a Deus, aleluias. O amor está se esfriando dentro das famílias, o amor se esfriando entre pai e filhos. Aqui, muitas guerras e a pregação da palavra de Deus em todos os cantos. Igreja do Senhor, amados irmãos e ouvintes, nós estamos em guerra constante. Nós sabemos, meus amados irmãos, que desde o princípio houve guerra. Desde o princípio houve guerra. Mas nunca
Todos os sinais juntos. Todos os sinais que antecedem a volta de Cristo juntos. Glória a Deus. Simultaneamente. Nós estamos tendo guerra. Nós estamos tendo apostasia. Nós estamos tendo a falta de amor. Nós estamos tendo, glória a Deus, aleluia, violência. Nós estamos tendo a violência. Glória a Deus, aleluias. Maldade se multiplicando. Glória a Deus. E a palavra de Deus está sendo pregada em todos os cantos, meus irmãos. Em todos os cantos da terra a palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus diz que quando todos tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, aí sim, Jesus Cristo virá. Jesus, a trombeta soará. E nós sabemos que todos os cantos da terra a palavra está sendo pregada. Nesse momento, não só eu que estou pregando, mas milhares de pessoas estão espalhadas pela terra pregando a palavra de Deus. Então, todos os eventos que antecedem a volta de Cristo, nós já estamos vendo, já está acontecendo. Glória a Deus, aleluias. Nós vemos aqui na palavra que nós acabamos de ler, que a palavra nos alerta, né, meus irmãos? Que as 5 virgens prudentes ficaram de fora, né? Elas ficaram de fora. Bateram na porta, mas infelizmente elas não puderam entrar, né? Infelizmente, meus irmãos, elas não puderam entrar. A palavra de Deus diz que a demora do noivo fizeram com elas, porque elas se adormeceram. Elas tosquenejaram, adormeceram, meus irmãos. E a palavra de Deus diz, 5 daquelas dali, 5 era prudente e 5 era imprudente. Quando se ouviu o grito do noivo, todas elas se despertaram. Glória a Deus. Todas elas se despertaram, meus amados irmãos. Mas 5 delas perceberam que não tinha mais azeite, meus irmãos. E elas olharam para as outras 5 e disseram, dai-nos dos vossos azeites. Aí elas responderam, não. Ide e comprai-vos para que não falte a nós e a vós. Ide e comprai. Eu quero dizer para você que a salvação é individual. A salvação é individual. Pai não salva o filho. Filho não salva o pai. Glória a Deus, aleluias. A mãe não vai poder dar o seu azeite para o seu filho. Muito naquele dia virão os pais subindo e os filhos ficando, ou os filhos subindo e os pais ficando. Que tristeza, que turbulência. Será um dia, glória a Deus, um dia extraordinário. Glória a Deus. Não poderemos, igreja, dar o nosso azeite para os nossos filhos. Então a hora é agora de nós ajuntarmos e reservarmos azeite na nossa lamparina. A hora é agora de nós buscarmos o combustível para manter a nossa fé. O combustível para mantermos na presença de Deus com integridade. O combustível para nós obedecermos a palavra de Deus e não sermos enganados. Porque muitas pessoas, meus amados irmãos, que estão, glória a Deus, que se desviaram, que mudaram de rota, né? Que apostataram da fé. No início, até aceitavam a palavra de Deus. No início, estavam de acordo com os mandamentos e os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Mas pelo meado, caíram. Pelo meado, começaram a pecar contra Deus. E aquela palavra ia de encontro. Então, abandonaram. E estão se enganando a si mesmos. Muitos estão se enganando, meus irmãos. Muitos têm aparência de santo, mas a perdição já está predestinada. Glória a Deus, aleluias. Então nós temos que ajuntar azeite na nossa lamparina, para que Deus venha nos dar sabedoria, para que nós não viemos cair, para que nós não viemos desviar os nossos pés e nem ser confundido. Aleluias. Porque, meus amados irmãos, o anticristo será mais ou menos nesta aparência de santo, sairá do nosso meio. Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em João, 1 João, capítulo
1 João capítulo 2, no versículo 18. 1 João 2:18. Veja, meus irmãos. Filhinho, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Pois muitos sabemos que esta é a última hora. Muitos nós sabemos, né, meus irmãos, que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos. Pois se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Percebeu, meus irmãos? Aqueles que um dia aceitaram os mandamentos de Cristo e caíram e saíram do nosso meio, aquela palavra já não era de serventia para eles. Eles simplesmente viraram as costas para os mandamentos de Cristo, conhecendo. Por isso que a palavra de Deus que é difícil aquele que cai, aquele que conhece a verdade cair e voltar. É difícil voltar, meus irmãos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo, se ele outrora aceitou a lei de Cristo, aceitou os mandamentos de Cristo, mas no meado da sua caminhada, meus irmãos, ele tropeçou e caiu naquele pecado, mas ele não quer se consertar, ele é um anticristo. Então muitos anticristos já estão no nosso meio, com as suas mentes cauterizadas, né? Ele acha que ele tem que viver daquela maneira e não se converter e não mudar a sua rota, seu caminho, mas permanecer daquele jeito, e Deus é com ele a mesma coisa, né? Não é dessa forma. A palavra de Deus está dizendo, se ele saiu, ele não aceita mais a lei, ele não aceita mais aquela palavra, ele não aceita mais aqueles mandamentos, né? Glória a Deus. Então ele não é dos nossos, né? Ele nunca pertenceu. Então, nós temos que ajuntar azeite na nossa lamparina para que nós permanecemos no caminho da salvação. Em vez de rejeitar a palavra de Deus, nós agregarmos mais a vontade de Deus, agregarmos mais a palavra de Deus à nossa vida, praticando aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Quantos, meus irmãos, pregavam uma palavra e hoje não prega mais? Porque foi pego na prática daquela palavra que ele pregava. Se ele pregar, ele vai estar pregando contra ele mesmo. Então ele simplesmente abafa a palavra de Deus. Continua pregando outras palavras que massageiam o seu ego, que lhe enche, né? Que cauteriza ainda mais as suas mentes. Mas ele abafa aquela palavra que vem de confronto a ele. Então nós ficamos alerta. Os sinais de Cristo já estão diante de nós, dos nossos olhos, meus irmãos. Vamos juntar azeite na nossa lamparina, porque cada um tem que ter as suas lamparinas preparadas e do seu azeite reserva. Cada um tem que ter o seu azeite reserva, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz, glória a Deus, aleluias, que aquelas 5 virgens, foram comprar o azeite. Aí se ouviu o grito do noivo. Aquelas que estavam preparadas entraram com o noivo para as bordas. De repente, aquelas, meus irmãos, que vieram, bateram na porta. Aleluia. E o que ouviram, meus irmãos, foram. Aleluia. Na verdade, não vos conheço. Em outras palavras, apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Quão será doloroso naquele dia, aleluia, ouvir da boca do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, que não conheço. Aleluias. Vamos ajuntar azeite na nossa lamparina. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar preparados, porque não sabemos nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem, meus irmãos. Quantos serão pegos despreparados? Quantos serão, igreja, pego despreparado naquele dia? Você pode me dizer, você pode até me achar ultrapassada, você pode até falar assim: olha, desde quando eu sou gente, eu ouço que Jesus vai voltar.
e nunca volta. Eu quero dizer para você, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Aleluia, a tua vida não passa de uma neblina, a tua vida não passa de um sopro. Aleluia, glória a Deus. É hora de nós buscar, a hora é agora. A hora de buscarmos a Cristo é agora. Depois que Ele estiver nas nuvens, não é hora mais, não dá tempo mais você comprar o seu azeite. Não dá tempo mais você pagar, glória a Deus, o preço pelo teu azeite. Aleluia, glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus nos alerta aqui, olha, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Se nós sabêssemos, se muitos sabêssemos, estaria se preparando, mas a incredulidade é grande no coração, a ponto de não buscar para si e ainda atrapalhar outros de chegar no reino de Deus, atrapalhar outros que querem alcançar, buscar o seu azeite. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Como será? Como será naquela hora? Eu não digo, meus amados irmãos, nem a hora que Jesus virá nas nuvens. Eu digo, a tua hora da morte. Tu saberá quando chegar a hora da tua morte, ninguém saberá. Ninguém saberá. O teu espírito será levado a Deus, porque é de Deus. A tua carne voltará ao pó. E tua alma irá para onde, meus irmãos? Só você pode responder. Só você pode responder. Estamos tendo muitas revelações da palavra de Deus. Além dos sinais da volta de Cristo, Deus tem nos revelado. Tem revelado os anciãos. Tem revelado as criancinhas que mal conseguem falar. Pensa numa coisa que eu creio. É numa voz que vem da boca de uma criancinha que não sabe raciocinar. Estão aí narrando a vinda de Cristo. Aleluias. Deus me mostrou numa visão, igreja, não tem pouco tempo. Eu estava na sala com meu esposo e os meus filhos. De repente eu vi que algo estava diferente lá fora. Um clarão muito grande, aleluias. Um clarão muito grande, meus irmãos. E eu saí para fora. Quando eu olhei para o alto, eu vi os céus abertos e um trono que resplandecia, glória a Deus. E nesse trono sentado um homem como um homem de fogo. Eu não via o rosto desse homem, meus irmãos. Eu não via o rosto desse homem. Mas ele era como fogo, sentado no trono. Eu chamei o meu esposo, peguei na mão e mostrei, olha lá. Jesus está voltando. Jesus está voltando, aleluia. Eu adormeci novamente. Eu dormi novamente. Depois eu tornei ver, meus irmãos, eu sentado naquela sala. Naquela sala, eu juntamente com meu esposo e minha família, né? Normalmente desapercebido, porque é assim que Jesus vai voltar. Muitos vão estar desapercebidos. Muitos estão um dia normal e Jesus virá na nuvem quando ninguém espera. Então, de repente, eu vi novamente algo estranho acontecer lá fora. Algo estranho. De repente, eu saí para fora. Quando eu olhei os céus abertos, um esplendor muito grande, eu vi 2 cordeiros, meus irmãos. 2 cordeirinhos no céu, aleluia. Quem é o cordeiro, meus irmãos? Quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo, meus irmãos? Aleluias. Jesus Cristo. Eu peguei e mostrei, meus irmãos, o meu esposo. Olha lá, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Assim como Jesus me mostrou nessa visão, tem mostrado a muitos. Então a palavra de Deus está sendo pregada todo o tempo. Nós estamos sendo alertados da volta de Cristo. Você que confessa Jesus Cristo, diz que tem fé em Jesus Cristo, você que crê que Jesus esteve na terra pregando o evangelho, Jesus esteve na terra curando os enfermos e não crê na volta de Cristo. Eu quero dizer para você, assim como Jesus veio, né? Assim como ele esteve aqui, ele virá dessa vez. Ele virá nas nuvens, ele não porá os pés na terra, mas nos ares ele ficará. Ele ficará. Nós é que iremos ao encontro dele. Nós é que iremos subir, meus irmãos.
Então vamos preparar nossa vida. Vamos estar atentos para que ninguém venha nos enganar. Vamos estar afinado, enraizado na palavra de Cristo, na palavra de salvação, na palavra que nos corrige. Se a palavra de Deus está vindo de encontro ao meu pecado e eu quero ser salvo, eu tenho que deixar de pecar e não mudar de rota, meus irmãos. Se a palavra está, glória a Deus, aleluia, se as palavras estão me exortando, me corrigindo, eu tenho que abaixar a minha cabeça e me arrepender no pó. Se eu quero ser salva, eu tenho que receber a palavra de Cristo, abaixar a minha cabeça e não simplesmente mudar de rota e abafar a palavra de Deus, não, né? Abafar a palavra de Deus, ficar cauterizando a minha mente, enganando a mim mesmo, não. Muitas igrejas, multidões eu vejo, multidões de falso cristão, multidão de anticristo. A palavra do Senhor está dizendo, muitos anticristos, muitos, aqui, e agora já muitos anticristos têm surgido. Por isso, nós sabemos que é a última hora. Vamos reconhecer o anticristo, os anticristos, os falsos profetas. Os falsos profetas que desviam da palavra de Deus. Os falsos profetas que abafam a palavra de Deus para poder se ajustar à sua prática pecaminosa. Ajustar a sua prática pecaminosa, meus irmãos. A seu estilo de vida pecaminoso. Nós temos que andar nos caminhos, fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. De fazer os desejos de Deus e não os nossos desejos. Não ficar nos enganando a nós mesmos, não, né? Se a palavra de Deus diz aqui, glória a Deus, é pecado na minha vida. Eu tenho que largar a prática e não simplesmente abafar essa palavra, não. Então, meus amados irmãos, é hora de nós buscarmos a Deus, porque não sabemos o dia do fim. Jesus virá como ladrão, a palavra de Deus diz. Se o dono da casa, o dono do patrimônio, sabesse a hora que o ladrão viria roubar, ele se prepararia, ele vigiaria a sua casa dia e noite, não é verdade? Assim deve ser a nossa vida com Jesus, vigiai, ficarmos vigiando dia e noite, porque nós não sabemos. Jesus virá como um ladrão, Jesus virá como um ladrão, quando ninguém espera. Amém? Que a palavra de Deus possa continuar falando no seu coração, né? E trazendo para você aquilo que eu não pude expressar, né? Perdoe pela minha linguagem, perdoe pelo meu jeito de falar, glória a Deus. Mas que Deus venha trabalhar para que seja frutos, para que venha trazer frutos para o reino de Deus. Amém?